Oi pessoal, aqui é a Lana do BO Literatura e o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todos ou os principais dos meus livros favoritos da vida. Aqueles títulos que quem lê vai conhecer a gente melhor. Sempre tem, né, alguns livros que a gente é muito apaixonado ou livros que falam muito sobre quem nós somos. Então eu selecionei esses livros para a gente se conhecer melhor. Alguns eu ia dizer, mas acho que vários deles já apareceram aqui no canal em algum vídeo. Vou tentar colocar nos cards, eu vivo esquecendo, mas aí eu vou tentar lembrar e colocar na edição para vocês os vídeos onde eles apareceram, para vocês irem assistindo mais coisas aqui do canal. E se você está chegando por aqui, por esse vídeo, seja muito bem-vindo. Esse canal é um local para eu poder compartilhar mais sobre o meu amor pelos livros, toda a minha paixão por esse universo, para ter alguém que possa ir do outro lado se conectar também com a gente, se identificar com o que a gente gosta, para ter alguém para ouvir, né? Acho que o que o leitor mais gosta é de falar sobre aquele livro preferido dele. Então, a ideia aqui é estar sempre trazendo novas dicas, trazendo novos ou velhos livros, comentando sobre os bons, os não tão bons. Então, a ideia desse vídeo também é dar várias dicas de livros que vocês possam ler e gostar também. Comentem aqui quais são os favoritos de vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo. Vamos lá, gente, curtam o vídeo, se inscrevam, ativam o sininho para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do meu conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos começar. Eu separei aqui, não tem ordem, não tem do mais favorito para o menos, é só que a ordem que eu empilhei. Eu vou começar com um que é um favorito bem recente, e já apareceu aqui, que é o Passeador de Livros. Esse livro veio do Clube Intrínsecos no mês de setembro, e eu acho que vai ser um dos únicos dessa lista, meu Deus, que tem resenha aqui no canal. Vou deixar aqui, vou lembrar de deixar aqui nos cards para vocês irem lá ver essa resenha, que tá muito legal. E esse livro, olha como ele é lindo. E ele, ó, ele é completamente sobre o universo dos livros. Então, essa história, ela é muito incrível. Tem vários livros, né, que são assim também, livros que falam sobre livros. Mas aqui é mais do que isso, sabe? É sobre a magia mesmo do mundo literário. E marcou o fim do Clube Intrínsecos. E, gente, não tem como. O vídeo que começou esse canal é do Clube Intrínsecos e a cada 5 segundos eu invento alguma coisa para falar do Clube Intrínsecos, não sei o que acontece. E aí esse é o primeiro livro que eu vou compartilhar com vocês como o meu favorito da vida, é super recente. Aí, indo nessa vibe de leituras recentes, tem um que a autora eu já conhecia, mas esse eu li esse ano, que é O Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Eu sempre gostei muito dessa autora. A minha mãe leu, tipo, quase todos os livros dela, na época em que ela era mais jovem. E aí, então, eu sempre conheci, sempre ouvi falar e comecei aos poucos. Eu acho que eu já li uns 4 ou 5 livros dela só. E são muitos, gente, mas muitos mesmo. E aí, a ideia também é ler todos os livros da Agatha. Esse aqui, eu li esse ano, no começo do ano, e já coloquei como favorito porque ele é muito bom. Ele é um pouco diferente. Eu sinto que ela tem uma fórmula, mas uma fórmula que dá muito certo. E que ela acaba sendo um pouco diferente em cada livro, sabe? Parece que ela incrementa ali. Acho que é a fórmula do sucesso mesmo. E essa história, ela é... Gente, olha como é pequenininho. Os livros dela todos são assim. Então, são suspenses super pequenos, de mistérios, investigação policial, investigação criminal. É muito gostoso de ler. É um pouco complexo a lista enorme de personagens que aparecem nos livros dela e os nomes muito complicados. Mas a partir do momento
que a gente supera essa barreira, fica perfeito. E são histórias, assim, incríveis, eu gosto demais e me ajuda um pouco a fugir de cair sempre no mesmo gênero, sabe? Ou leio fantasia, ou leio romance. Ou leio fantasia, ou leio romance. E aí, os livros da Agatha, eles me tiram um pouco dessa zona de conforto de gênero que eu gosto mais. E aí, eles trazem uma leitura muito rápida, muito fluida. E aí, assim, diferente, né? Uma coisa assim, mais a mais. Na Agatha também, eu resolvi trazer dois, porque eu não consegui escolher entre Assassinato no Expresso do Oriente e A Morte no Nilo, que eu li esse ano por conta do filme. Eu queria muito ver o filme, que tem a incrível da Mulher Maravilha. E aí eu resolvi, falei, vou pegar, vou ler, e aí eu vou assistir o filme depois. E cara, eu acho que eu gosto mais de A Morte no Nilo. Eu me envolvi mais com os personagens aqui. Acho que porque em A Morte no Nilo, ela traz os personagens um pouco antes deles se juntarem no evento fatídico ali que vai ter, né? Sempre tem uma morte, alguma coisa. E aqui ela apresenta os personagens em uma situação anterior. E depois eles se encaminham aí para onde vai acontecer, de fato, assim, todo o desfecho da história. E nos outros livros, a gente conhece os personagens meio que de supetão, dentro ali do lugar onde vai ter o assassinato, onde vai ser a tragédia. E aí eu amei. A minha próxima autora favorita, ela também é uma autora bem antiga, mais antiga que a Agatha Christie, e é Jane Austen. Eu trouxe Orgulho e Preconceito, porque não dá, pra mim, não dá pra falar de Jane Austen sem trazer primeiro Orgulho e Preconceito, que é a obra mais famosa dela, e tem razão, gente, tem motivo. Isso aqui é uma perfeição, é uma obra-prima, é muito gostoso de ler, e é legal a gente entrar pro mundo dos clássicos por livros mais fáceis. Pra gente pegando o costume, a gente tem aqui uma linguagem diferente, um estilo diferente, mas um romance muito envolvente, com personagens muito carismáticos, muito específicos ali, e você fica, tipo, muito encantada. Eu me lembro de estar lendo Orgulho e Preconceito e eu já conhecia a história, já sabia de de cor as falas do filme, e aí eu ainda tava assim ansiosa pela leitura. Então eu tava lendo e, meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Apesar de eu saber do filme, o livro é bem diferente. Então, mesmo que vocês já tenham assistido o filme e acham que vai perder um pouco da essência, não perde. O livro tem coisas muito específicas, tem coisas diferentes do filme e vale a pena. É um pouco grandinho, não é tão pequeno, mas é muito gostoso. Depois de Orgulho e Preconceito, eu li Persuasão. E eu me lembro muito da Paola, do livro de Fuxicos, a Paola Alexandra. Eu me lembro muito dela comentando que esse era o livro preferido dela. E eu ficava, cara, mas por que não Orgulho e Preconceito, né? Qual é o preconceito? E não, gente, aqui a gente tem uma história tão arrebatadora ou mais, porque eu também gosto mais de Persuasão. São personagens, assim, muito, mas muito carismáticos. Você tem uma empatia muito grande pela mocinha dessa história. Ela é uma querida, sofrida. E aqui a gente tem uma carta de amor muito linda. Gente, é assim, uma passagem literária que eu espero que alguém comente isso com o meu futuro marido, que está bem no futuro, e ele pode ler pra mim quando a gente for casar, sabe? Eu não me oponho, porque assim é a coisa muito, mas muito linda. Não achei, mas é muito, muito lindo. Eu fiquei muito apaixonada. O próximo livro, ele é um clássico da nova geração. Não da nova, vai, de uma geração antes da minha, eu diria. E aí, eu me apaixonei por esse livro faz pouco tempo. Gente, como é incrível. Harry Potter. Eu trouxe o primeiro pra marcar aqui a saga. O meu preferido, na verdade, eu deveria ter pegado ele, né?
Eu trouxe primeiro para representar a saga inteira. Todos os 7 livros são preferidos, me marcaram demais. Foi uma leitura, eu já era adulta, mas eu amei. Eu me senti assim, teletransportada para um universo mágico que eu sempre gostei. Amo esse universo de bruxas e coisas assim. E aí Harry Potter me levou para um lugar que, meu Deus, agora eu fico aficionada. Tudo que é do Harry Potter eu quero. Ai, meu bolso. E eu trouxe o primeiro, mas deveria ter trazido o Enigma do Príncipe, que é o meu livro preferido dos 7. Todo mundo gosta de Prisioneira de Azkaban, eu gosto também. Mas, assim, o que mais me marcou a experiência de ler foi Enigma do Príncipe. Eu amo demais. Aí, o próximo, eu também li não faz muito tempo, acho que foi em 2020, eu não sei, eu li quando foi lançado. É O Sol da Meia-Noite. Gente, como eu amo essa história. Vampiros é outra coisa que eu gosto demais no mundo da fantasia. E aí, eu sempre gostei muito da série de Crepúsculo. Eu vi os filmes primeiro, mas depois também, lendo os livros, eu fiquei muito encantada. Só que, quando eu li Sol da Meia-Noite, eu entendi por que é tão bom, sabe? Por que vai virar um clássico, assim, que marcou uma geração. E aí, eu tô ansiosíssima para que Deus toque no coração dessa autora e ela traga pra gente, talvez, os próximos livros na versão do Edward. Porque a Bella me perdoe, mas o Edward é um narrador muito melhor do que ela. Eu gostei muito mais. Tanto que nenhum dos outros livros de Crepúsculo seriam favoritos da vida para um vídeo como esse. Eu amo Eclipse, gosto demais do livro de Eclipse, é perfeito, mas ele não é assim tão marcante. Mas Sol da Meia-Noite, ai, é demais. O próximo que eu trouxe, ele é mais pela experiência, que é Deuses Americanos, do Neil Gaiman. E foi uma experiência de leitura e tanto. É um pequeno calhamaço. Ui, bati na mesa aqui, gente. Ele tem 560 páginas. Pode considerar um calhamaço? Já? Acho que sim, né? E aqui a gente vai ter uma experiência de leitura muito gostosa. A edição é perfeita. Ela é aquela edição que tem a capa mole, mas que é meio luxuosinha, sabe? E aí ele é gostoso de ler, super confortável de abrir pra ler. E ele é meio chiquetosinho. Não sei se dá pra ver, mas tem uma espécie de brilho assim na capa. E aqui a gente tem, além de uma história meio fantasiosa, não sei se encaixa como fantasia mesmo, mas é uma mitologia no caso, né? A gente ainda tem uma viagem através dos Estados Unidos muito grande nesse livro. Eles visitam muitos lugares. Dá pra fazer um roteiro de road trip através desse livro, que é muito gostoso. E eu senti que a experiência lendo meu primeiro Neil Gaiman foi muito gostosa. Então eu lembro desse livro com muito carinho. E ele é um favorito, tanto pela história quanto pelo livro, assim, pela leitura. Não sei se deu pra entender. E a minha pilha tá começando a aparecer no vídeo. Vou deixar aqui, assim, então, ó, pra ficar mais bonitinho. Espero que não caia. Se vocês escutarem um barulho estranho, é um gato miando na rua, assim, muito esquisito. O próximo e o seguinte também são livros desse ano. Eu trouxe aqui pra vocês mais um Intrínsecos, e é o Clube do Crime das Quintas-Feiras. E eu tô olhando pro lugar errado, não sei se vocês perceberam. Vou tentar agora focar ali e olhar pra câmera. O Clube do Crime das Quintas-Feiras, ele é mais um livro que me marcou por ter dado uma chance para um gênero que normalmente eu não leio. Também é um suspense, meio thriller, assim. Aqui a gente tem uma história que traz até uns toques de comédia muito gostosos. É uma história, assim, emocionante. Por conta dos personagens, eles serem um pouco diferentes do que normalmente os protagonistas de livros são, né? Eles são idosos, eles moram em um lar para velhinhos. Então, normalmente eles não seriam escolhidos para protagonizar um livro. Mas aqui, o autor traz isso de uma forma, assim, muito impecável.
E eu amei a experiência também de estar lendo. Foi logo no começo do ano, em janeiro. Então foi quando eu comecei a pensar, cara, eu preciso descobrir novos gêneros. Eu sei que eu gosto de alguns clássicos que são voltados para romance. Romance eu amo de paixão, nunca vou deixar de amar. Eu amo fantasia também, e aí fica sempre nisso só. Então, depois de ler o Clube do Crime das Quintas-Feiras, foi que eu comecei a pensar em dar uma chance maior para suspense, para thriller, para esse tipo de gênero também. O próximo, volta pro romance, eu li esse ano, eu acho que eu comentei aqui no canal, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E aqui a gente tem um romance, eu não sei dizer se ele é contemporâneo, porque ele vai se passar ao longo de muitos anos. Então eu acho que talvez não seja romance contemporâneo. Não sei, fica aí a dúvida. E eu já tinha lido um outro livro da Taylor Jenkins Reid, que foi Em Outra Vida Talvez. Eu amei muito, acho que eu dei muitas estrelas para aquele livro, mas esse daqui, ele tem um toque especial, sabe? Ele tem ali uma coisa a mais que faz você cair de cabeça, assim, mergulhar fundo. Ele é muito, muito bom. Recomendo fortemente que vocês leiam e experimentem, sabe, esse livro, sabe? Leiam com calma, vão... É difícil, a gente devora mesmo, porque ele é muito gostoso. Mas ele traz, além de um romance, ele traz ali muitos acontecimentos difíceis da vida dessa personagem. E, quase terminando aqui a nossa pilha de livros, tem mais dois que são clássicos. Eu acho que eu li em 2019 e o outro eu acho que eu li em 2020. Primeiro, eu li Jane Eyre, que foi um dos livros, assim, que foi um pontapé também para começar a ler esse gênero de clássicos, classicões, assim, de todo mundo já leu. E aí, Jane Eyre é o único livro que eu li até agora das Irmãs Brontë, e acho difícil tirar esse livro de, tipo, preferidos mesmo, porque eu amo demais, demais, demais essa história. Eu já vi em alguns lugares falando que Jane Eyre é um romance de formação, porque a gente acompanha a história da Jane desde criança até a vida adulta, e também tem alguns lugares que marcam como um romance gótico. Eu acho que é um romance perfeito. Não, gente, é brincadeira da parte. Tem suas dificuldades, tem alguns pontos do livro que possam ser pensados aí, sofrer uma crítica. O que eu acho incrível é uma autora mulher ter escrito esse livro na época em que ela escreveu, onde ela publicou com o nome de homem, um pseudônimo, para que as pessoas pudessem comprar esse livro e para que fosse aceito no mercado editorial daquela época, porque uma mulher escrevendo uma história dessa não existia mulher escrevendo para começo de conversa. E aí a família, né, da Charlotte Brontë, 3 irmãs que escreveram livros extremamente importantes. Eu só não lembro da Anne, mas a gente tem a Emily Brontë com O Morro dos Ventos Vivantes, a Charlotte com Jane Eyre, e tem a Anne Brontë, que eu não lembro o título, o nome dos dela também. Mas a gente tem aí vários romances, né? Shirley, a Inquilina de alguma coisa, não lembro o nome. Mas aí são, assim, livros extremamente clássicos, vendidos e muito famosos até hoje, de 3 irmãs, de uma época tão difícil para as mulheres. Acho que além do livro em si, a gente precisa analisar um pouco o contexto delas, né? Isso é muito incrível, porque, por exemplo, a história é diferente, porque a realidade é outra, mas Taylor Jenkins Reid é uma mulher escrevendo histórias de romance, tipo as Irmãs Brontë. E o sucesso e tudo que ela tem, na época de agora, é muito... não é mais fácil de alcançar, entendeu? Mas é muito mais liberal do que naquela época, vamos falar assim. Então não tem ninguém criticando a Taylor por escrever esse tipo de livro, não tem ninguém proibindo ela de escrever. E na época das Irmãs Brontë tinha. E, não menos importante, mas o último,
é O Sol é para Todos. Gente, vocês já perceberam que toda hora eu fico, gente, isso é incrível, mas é porque não tem condição. Aqui a gente tem uma história contada por uma criança, que já leva assim para um nível diferente ali de empatia, de carisma, de simpatia. E a gente tem uma história difícil, que vai emocionar, que vai entristecer e que vai fazer com que a gente reflita sobre a nossa sociedade nessa época e a nossa sociedade atual. Mudou alguma coisa? Esse livro, ele se passa, vamos ver aqui quando. Ele é considerado um dos romances norte-americanos mais importantes do século XX e ele é ambientado nos anos 30, no sul dos Estados Unidos, mas uma coisa importante, né? Num pequeno município do Alabama. Lá onde esse livro, essa história se passa, o racismo ainda é muito forte. E é um pouco assim, eu não sei se vou estar falando besteira, mas o sul dos Estados Unidos, ele é um pouco mais, não sei se é certo dizer que ele é um pouco mais preconceituoso, mas não sei, as histórias assim se passam lá e dá essa impressão, pelo menos. Então, se eu estiver falando besteira, vocês me desculpem. Mas essa história me fez ficar pensando se isso é tipo, se mudou mesmo alguma coisa, sabe? Se o que aconteceu lá há quase 100 anos, a gente tá em 2023, então daqui 7 anos vai fazer 100 anos da ambientação dessa história, porque foi escrito um pouco depois. E aí, será que a nossa sociedade não evoluiu? Ou será que a gente continua com o mesmo pensamento das pessoas dessa cidade? Com o mesmo pensamento das pessoas que julgaram a pessoa negra desse livro aqui. Não a pessoa só, né? Mas toda a comunidade deles. E aí, eu acho que é um livro que a escrita dele pega a gente assim, amarra e segura, sabe? Uma escrita muito forte. Para finalizar, eu fiquei pensando em uma espécie de top 5. E aí, eu vou só comentar, porque não vou mexer na pilha, mas eu acho que em primeiro lugar eu colocaria O Sol para Todos, depois Jane Eyre, porque eu sinto que já faz um tempo que eu li Jane Eyre e a história ainda é muito firme na minha cabeça. Deve ter uns 4 anos, né, que eu li, em comparação aos outros aqui, é um mais antigo, talvez. E ele ainda, pra mim, ele é muito fresco e muito impactante, mesmo depois desse tempo todo. Então, Jane Eyre fica em segundo lugar. Em terceiro, eu coloco Persuasão, porque me dá um quentinho muito forte no coração. Em quarto lugar, eu coloco Harry Potter, mas não o primeiro, eu vou pôr O Enigma do Príncipe mesmo. E peraí, perdi a conta, gente. Sol é para Todos, Jane Eyre, Persuasão, Harry Potter e Morte no Nilo, que também foi uma história que me deixou, assim, muito envolvida com os personagens. Então, um top 5 seria esse, por enquanto, e aí uma lista maior aqui, como eu acho muito difícil de ficar escolhendo, os outros ficam aí todo mundo empatado no sexto lugar. E essa é a minha lista de livros preferidos da vida, que falam muito sobre como é a Ana leitora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e comentem aqui, gente. Não se esqueçam de comentar quais livros representam vocês como leitores. Até a próxima!